Olá, hoje eu quero usar o espaço para falar sobre a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, um tema bastante interessante. Então, primeiro, vamos lembrar, a prescrição intercorrente é a prescrição ocorrida no decorrer do processo, no decorrer da ação. A prescrição intercorrente só acontece na fase de execução, não existe na fase de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque o artigo 11A da CLT fala sobre a prescrição intercorrente e no parágrafo 1º ele diz que flui esse prazo prescricional quando o exequente deixa de cumprir uma determinação. Ora, para eu ter um exequente, eu estou na fase executória. Então, a prescrição intercorrente só ocorre na execução. Qual é a filosofia que inspirou a criação dessa prescrição? O modelo mental foi o seguinte: temos a prescrição que todo mundo conhece, prescrição total, a bienal, são 2 anos da extinção do contrato para que a pessoa possa ajuizar a ação com sucesso, com a certeza de que a sua pretensão será apreciada. Então, dentro desse modelo e transplantado para o processo, se numa execução o processo ficar paralisado por mais de 2 anos, ocorre a prescrição intercorrente. O prazo, já disse, é de 2 anos, artigo 11A caput da CLT. E ele veio na reforma trabalhista com a Lei 13.467 de 2017. Essa prescrição, de acordo com o parágrafo 2º, pode ser declarada de ofício. Pode ser por requerimento da parte ou de ofício, como tem acontecido, inclusive. É interessante, só pode conhecer de ofício da prescrição intercorrente. Aquela prescrição dos 2 anos para ajuização, ou mesmo a prescrição retroativa, aquela dos 5 anos, só podem ser conhecidas pelo magistrado se houver requerimento do réu. Caso contrário, na Justiça do Trabalho, ele não pode declarar de ofício. A Instrução Normativa 41 do TST determina que no artigo 2º, que essa prescrição intercorrente só começa a correr a partir da reforma trabalhista. Isso é interessante falar porque muitos juízes já estavam utilizando a prescrição intercorrente mesmo antes da reforma trabalhista. Essa instrução normativa, de certa maneira, veio regrar no tempo a possibilidade do juiz declarar de ofício, a prescrição intercorrente, ou o executado suscitar isso nos autos. Ou seja, só a partir de 11 de novembro de 2017, para o TST, é que poderia se deflagrar o prazo de prescrição intercorrente. Portanto, ela começou, as primeiras ações passíveis de terem esse reconhecimento ocorreu em 11 de novembro de 2019. Pela consolidação dos provimentos do TST, há um artigo 116 dizendo que, se não houver localização de bens do devedor, o juiz suspende o processo por 1 ano e somente depois desse 1 ano é que se iniciaria o prazo da prescrição bienal, esses 2 anos do artigo 11A. Esse artigo da consolidação dos provimentos é muito polêmico, muitos juízes não concordam, porque se a gente for utilizar realmente esse artigo nas reclamações trabalhistas, nas execuções, teríamos 1 ano do processo paralisado sem correr essa prescrição e depois mais 2 anos para ela se consolidar. Portanto, teríamos 3 anos, na verdade, quando o artigo 11A fala no prazo de 2 anos. Muitos juízes reclamam dizendo que, na verdade, nesse artigo 16, o TST está legislando, e isso era uma matéria que não comportaria, por exemplo, matéria judicial, matéria de interpretação de norma jurídica, aplicação de prescrição, não caberia estar numa consolidação dos provimentos. Na verdade, se o juiz entender que com 2 anos é suficiente, ele declara a prescrição intercorrente e a parte inconformada que recorra se desejar. Então está apenas na esfera judicial de interpretação de norma jurídica. Bem, quero lembrar que, se antigamente a prescrição intercorrente havia uma dúvida, mas a maioria entendia que não, hoje é plenamente aplicável, não há dúvida, mas nas execuções fiscais que tramitam na Justiça do Trabalho, nós temos a execução fiscal quando a multa foi aplicada por órgão de fiscalização das relações de trabalho. Se o devedor, a empresa, não fizer o pagamento voluntário, aquilo se transforma em dívida ativa da Fazenda e será cobrada pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Será cobrada na Justiça do Trabalho. Portanto, nós temos também execução fiscal na Justiça do Trabalho. Essa execução fiscal não é regrada pela CLT, mas sim pela Lei de Executivos Fiscais, a LEF, a Lei 6.830 de 1980. Essa competência veio para a Justiça do Trabalho, artigo 114, inciso 7
da Constituição Federal. E a LEF traz no artigo 40, especialmente os parágrafos 2º e 4º, essa previsão desse 1 ano paralisado e depois se iniciando a prescrição intercorrente. Mas isso só valeria para as execuções fiscais. Não se cogitaria, segundo muitos, de transplantar isso, importar isso para a execução trabalhista. E mais, pela LEF, pela interpretação do STJ, o processo então fica paralisado 1 ano e depois se inicia o prazo da prescrição intercorrente, que de acordo com a súmula 314 do STJ é de 5 anos. Então repare você que até o prazo é diferente, já que agora no artigo 11A nós temos o prazo de 2 anos, ao passo que pelo STJ o prazo é mais elástico, né? É mais favorável à fazenda pública no sentido de tentar recuperar aquele valor, né? Seja de que infração for. Bem, ainda na consolidação dos provimentos, temos o artigo 122, dizendo se esgotadas todas as possibilidades de execução do devedor, então, nesse caso, aí, o processo ficaria paralisado e vocacionado a uma futura prescrição intercorrente. Se não houver realmente a localização do devedor, você pode entregar para o credor uma certidão de crédito, artigo 122 da consolidação dos provimentos. E uma curiosidade, pelo artigo 125 da mesma consolidação, nos processos eletrônicos, e praticamente agora temos tudo no PJE, ainda que tenhamos resíduo de processo físico, mas nos processos eletrônicos fica dispensada a expedição de certidão de crédito. Não se expede certidão. Mas por que não? Eu vou explicar. A certidão de crédito era emitido nos processos físicos para que ele pudesse ser encaminhado ao arquivo provisório e liberar espaço nas varas. Não estou falando de 1, 2 ou 3 processos, estou falando de centenas de processos e o espaço físico que era sempre reduzido na maioria das varas. Então era uma forma de você ter mais espaço. Mandava aquilo tudo para o arquivo sem baixa, entregava uma certidão de crédito e se o credor localizasse bens, dinheiro, ele executava a própria certidão de crédito. Não havia necessidade de desarquivar aqueles autos que foram enviados para o arquivo. Mas agora nós estamos aí num meio todo eletrônico. Então não há a menor necessidade, ele não ocupa espaço físico. Por isso que você pode resgatar esse processo em 3 segundos, bastando fazer a digitação dele no PJE. Por essa razão e por essa facilidade, não se justifica a emissão de certidão de crédito, a não ser que a execução daquele julgado tenha de ser feita em outra serventia ou em outro local, o que pode acontecer nos casos de falência e de recuperação judicial. Aí ele precisa ter a certidão, a declaração de que é credor, para poder apresentar ao administrador judicial e em outra justiça, em outra esfera, receber ou tentar receber o seu crédito. Faço uma pergunta final para você que é muito interessante. Expedida a certidão de crédito, vamos imaginar que seja um processo físico. Corre prazo de prescrição intercorrente? Ou seja, se eu entrego a certidão de crédito e aquilo fica tudo parado e paralisado por 2 anos ou mais, ocorre a prescrição intercorrente ou não? Uma questão muito interessante. Não tem escrito em lugar nenhum, portanto, por questão de fidelidade intelectual, vou dar minha opinião, o que não significa dizer que é a expressão da verdade. Para mim, corre prescrição sim. E a minha modelagem de pensamento é o seguinte: imaginemos que a certidão não tenha sido expedida. Não correria a prescrição intercorrente naquele processo? Se ele ficasse parado 5, 6, 7 anos? Sim, certamente que sim. Então não há motivo para que o mesmo não ocorra, apenas pelo fato da certidão de crédito ter sido emitida. Então, respondendo na minha opinião, se expedida a certidão de crédito, ainda assim, 2 anos depois, se o credor se mantiver inerte, haverá sim prescrição intercorrente. Então, no futuro e depois desse prazo legal, se ele tentar executar, é possível ao devedor, ao executado, alegar a seu favor a prescrição intercorrente ou, como eu já disse logo no início dessa minha manifestação, o juiz poderia declarar até mesmo de ofício. Espero que tenha sido útil para você e sempre lembrando, estude e faça mais pelos seus clientes.